vídeo de hoje eu vou contar para vocês todas as minhas dicas e os segredos que eu uso para conseguir viajar com tranquilidade e sem estourar o orçamento. Vamos lá? Olá, eu sou Lilian Birro, sou assessora financeira e aqui nesse canal eu falo de finanças de um jeito um pouco diferente do que a gente vê por aí. E o tema de hoje é viagens. Estou aqui em meio de uma viagem de família e tirei um tempinho para vir contar para vocês quais são as estratégias que eu uso para conseguir viajar, aproveitar e ainda assim não estourar o meu orçamento, tá? Então são 10 dicas que eu vou dar para vocês de como vocês também podem aproveitar melhor a viagem de vocês. Dica número 1, você precisa focar nos 4 principais pilares de uma viagem, né? Então quando a gente vai pensar em viagem, você tem que pensar na locomoção até você chegar no lugar da sua viagem, na parte de hospedagem, alimentação, que muita gente acha que não é tão importante, mas dependendo da quantidade de dias que você for ficar e o número de pessoas que for, né, a sua família, acaba sendo bastante significativo. E também a parte de locomoção no local onde você vai ficar e passeios, outras atividades que você for fazer, tá? Então, quando você for pensar numa viagem, você tem que lembrar desses 4 elementos e como que você vai conciliá-los ao longo de toda a viagem. A segunda dica é determine o seu objetivo e qual é a sua prioridade nessa viagem. Então, a gente tem opções muito diferentes, né, de tipos de viagens diferentes que a gente pode fazer. E dependendo do momento de vida que você está, isso também vai variar. Então eu lembro, por exemplo, quando eu era mais nova, né, eu fazia mochilão na Europa, eu não tinha muita preocupação com a parte de hospedagem, eu aceitava hospedagens mais simples. A parte de locomoção eu gostava muito de andar a pé, né, pegar metrô, ônibus, enfim. Então eu economizava nessas coisas para poder visitar na maior quantidade de locais possíveis, ok? E é claro que isso ao longo do tempo foi mudando na minha vida, né? Então, já tive viagens, por exemplo, que o mais importante para mim era a hospedagem, que uma hospedagem muito agradável, porque eu queria passar a maior parte do tempo na hospedagem. E com o filho também, essa parte de locomoção local, ela passa a ser mais importante, né? Então entenda qual que é a sua prioridade, qual que é o seu objetivo com essa viagem, para na hora de você conseguir, né, fazer tudo caber no seu orçamento, você saiba o que você precisa valorizar e o que você vai abrir mão, mas que não vai ter tanto impacto na experiência da viagem, né, que você quer viver. A dica 3 é começar fazendo um orçamento geral da viagem. Então decidir mais ou menos aí na faixa de quanto que você quer gastar, porque isso já te ajuda a definir locais que estão dentro daquele valor ou tipos de viagem que estão mais próximos do valor que você determinou. Pensa assim, se você quiser gastar R$2.000, não vai dar para você fazer uma viagem para a Europa, né? Então isso ajuda a gente a entender para onde a gente pode ir, o que a gente pode gastar, tá? Outra coisa também é que você entenda o tipo de pessoa que você é, o que você valoriza naquele momento, e eu vou explicar, tá? Eu, por exemplo, quando eu estou viajando, eu não gosto muito de ter a preocupação do dinheiro. Então, o que eu faço? Eu normalmente escolho locais e hospedagens e passeios que estão dentro da minha realidade orçamentária, tá? Então eu posso chegar num lugar e posso ir num restaurante tranquila, sabendo que, né, o resultado que vai vir daquela saída vai caber muito tranquilamente dentro do meu orçamento, tá? Tem gente que não, tem gente que gosta de espremer ao máximo assim, o dinheiro em viagem e quer aproveitar, por exemplo, um lugar de luxo mais elevado do que normalmente o padrão de vida da pessoa, mas vai exigir um pouco mais de atenção ali, né, no que fazer, no que poder ou não poder consumir. Então isso é realmente uma questão de característica individual e é só você estar atento ao tipo de viagem que você sente que vai te dar a maior satisfação, né, dentro do que tem valor para você. A dica 4 é sobre buscar as datas, né? A questão de data, tanto para hospedagem quanto para passagem, são coisas que têm um impacto muito grande. E aí, se você tem essa maleabilidade, é claro que vale a pena você ficar atento, verificar quando você tem melhores valores de hospedagem e de passagem. Esses valores costumam coincidir, então assim, as datas que têm passagens mais baratas, né, que normalmente são datas de baixa temporada, costumam coincidir com datas com hospedagens também mais em conta. Mas é claro que sempre vale a pena avaliar os dois antes de fechar, tá? Eu normalmente fecho passagem antes de hospedagem, porque acaba que passagem você tem menos opção do que de hospedagem normalmente, então eu prefiro garantir primeiro, né, o mais em conta ali na passagem, se for o caso, né, de uma passagem de avião, e depois procurar, então, uma hospedagem que se adeque àquelas datas que eu encontrei. Um outro fator importante é você observar como que esses 4 pilares que eu falei, né, locomoção até o local, hospedagem, locomoção dentro da cidade, alimentação, como que esses valores, eles acabam interferindo um no outro e como que você vai conciliá-los ao longo do tempo. Então, por exemplo, você pode querer encontrar uma hospedagem mais barata
que às vezes vai significar uma hospedagem mais distante do centro de uma cidade, por exemplo, mas é uma hospedagem que vai te exigir algo mais do ponto de vista de transporte, tá? Então, dependendo da circunstância, tudo bem, esse transporte não vai ser um problema para você. Dependendo da circunstância, esse transporte pode vir a ser um problema para você, né? Então, essa conciliação, hospedagem, custos de transportes locais é algo que a gente tem que verificar. Porque senão você acha assim, consigo um lugar que é 100, 200 reais mais barato a diária, beleza, mas aí agora eu vou ter que alugar um carro para poder me locomover. Então, muitas vezes acaba não valendo a pena essa troca. Outra dica que eu já usei demais, que eu gosto de usar, principalmente em viagem, que a gente acaba comendo muito fora, ou que tem muitos passeios e muitas coisas, é determinar um valor de gasto diário, tá? Seja gasto só para alimentação, ou seja gastos para alimentação, passeios e lazer. E aí vai depender muito do tipo de viagem, o tipo de separação que eu vou fazer. Mas me ajuda muito a ter o domínio da viagem, eu já pensar assim, por exemplo, nessa viagem eu vou gastar mais ou menos 100 reais por pessoa por dia com alimentação, né? E aí, à medida que os dias vão andando, eu nem preciso fazer aquele controle perfeitinho, assim, dos centavos, do que eu tô gastando. Mas só de eu já saber, terminei um almoço, e aí, tá mais ou menos nessa faixa, né? Esse almoço foi um pouquinho mais caro, então num próximo eu vou tentar usar uma opção um pouco mais barata. Então, quando eu tenho essa referência de um valor de diário, né, um valor por dia que eu posso gastar com alimentação ou com passeios, isso me ajuda a ter uma gestão do meu orçamento ao longo da viagem, mas sem precisar daquele controle assim muito detalhado. E aí, aproveitando então falar sobre custos de alimentação, né, a dica 7 é: fique muito atento aos custos de alimentação, porque eles são custos que realmente, se você for viver o tempo inteiro comendo em restaurantes, né, eles podem acabar tendo um valor muito alto, né? A opção de ter uma hospedagem na qual você pode se alimentar em casa, ou não todas as refeições, mas tem uma parte das refeições na sua própria hospedagem, ou que você pode fazer alguma comida para poder levar durante o seu passeio, pode ser sim uma opção interessante em algumas viagens. Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu vou em viagens, principalmente em viagens que eu quero aproveitar da culinária local, comer em bons restaurantes, é realmente alugar um apartamento que tenha cozinha, e aí eu faço essa mescla de comer uma comida que eu fiz no apartamento, né? Às vezes assim, eu almoço então a comida que eu fiz no apartamento para eu poder jantar num restaurante legal, que eu gosto, que vai ocupar aí o dinheiro todo praticamente da minha diária de alimentação. Outra coisa que eu acho que interfere também muito no custo da viagem, que a gente tem que estar atento, é quais são, então, as opções de lazer e de turismo que você tem no local que você vai escolher, né? Às vezes a gente fica muito focado no custo da hospedagem, mas a gente tem viagens nas quais a gente vai ter o custo de hospedagem e depois o resto praticamente todo, né? É de graça do ponto de vista de lazer, do que você vai poder aproveitar. E a gente tem viagens que são diferentes, que você vai ter que gastar com a hospedagem e depois você ainda vai ter um custo alto do ponto de vista de passeios, né? De outros gastos que fazem sentido naquela experiência, assim, não faz sentido, por exemplo, né, um lugar que eu adoraria conhecer, o deserto do Atacama, né, mas, gente, se você vai pro deserto do Atacama, você vai precisar gastar com 6, não tem como ser diferente, né, então são coisas que a gente tem que considerar também na hora que a gente for escolher o nosso destino. 9ª dica: seja fiel ao que você determinou como objetivo da sua viagem. Não ocupe o seu dinheiro em coisas que não têm muita importância, mas que parecem super legais na hora que você tá lá, né, frente a um souvenir de viagem ou a algo que você vai comprar meio por impulso e que não vai te trazer um retorno, então. E a 10ª dica importante, principalmente para quem vai fazer viagem internacional, é: tenha um seguro de viagem, né, um seguro de saúde. É uma ótima opção. Às vezes a gente acha que essas coisas não acontecem, mas acontecem. E gastos com saúde, principalmente no exterior, eles são extremamente caros. Então vale sim a pena você gastar. A gente tem opções hoje no mercado com um custo super bom. Vale a pena você gastar 100, 200, 300 reais a mais e ter a tranquilidade de saber que se acontecer alguma coisa, isso não vai ter um impacto grande nem no orçamento da sua viagem e nem no seu orçamento familiar, porque dependendo da realidade, você pode sim ter um gasto muito maior do que você esperaria. Bom, essas são as minhas 10 dicas para quem quer viajar e se manter dentro do orçamento. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e já se inscreve no canal, que semana que vem a gente tem mais vídeo por aqui. E me conta aqui nos comentários se tem uma dica sua que eu não falei e que é extremamente importante. Eu quero saber, tá bom? Um beijo e até mais!